Olá, meus caros, estamos aqui para continuar a estudar o Natal, né? Estamos fazendo uma caminhada em alguns pormenores do Natal, trazendo, né, a verdadeira história e o que significa isso dentro das Escrituras, né? E como nós, verdadeiros cristãos, devemos comemorar o Natal. Já aprendemos que não é 25 de dezembro, isso foi apenas um ajuste na história feito lá no início, né? Lá pelos anos 330, 350 depois de Cristo, né? Mas o que mais importa para nós nos dias de hoje não é brigar pela data, mas sim aproveitar a data onde o mundo todo para, né? E pelo menos lembra um pouco do que significa Natal antes de Cristo, depois de Cristo, pelo menos, né? E falar do verdadeiro significado do Natal. E nós temos trabalhado isso, né? Algumas coisas pequenas que às vezes fogem, né, da nossa leitura diária. E esta semana em particular, eu quero estudar com os irmãos as profecias dentro do Antigo Testamento. Nós não vamos conseguir falar de todas as profecias de forma alguma, porque são aproximadamente, né, 365 profecias sobre a vida do Senhor Jesus, se não mais, né? Destas, 122 são diretamente ligadas basta ler a profecia e nós já entendemos no Novo Testamento onde ela se cumpriu. E mais ou menos 31 profecias a respeito do nascimento do Senhor Jesus. E a nossa caminhada essa semana, né, de hoje até sábado, será exatamente neste ponto. Nós vamos estudar alguns textos, tá? Do nascimento de Jesus no Pentateuco, hoje, né? Ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós estudaremos dentro dos livros históricos, que começa com Josué e vai até o finalzinho, né, de Crônicas, perdão, de Neemias, né, são os livros históricos que conta de forma cronológica a história do Antigo Testamento. Depois nós vamos estudar nos livros poéticos, depois nos livros os livros proféticos. E vamos dividir em duas partes: os primeiros profetas e os finais, né? Os profetas finais, que às vezes falam assim, profetas maiores e profetas menores. São menores porque o número de capítulos é menor do que o número de capítulos dos profetas, que são chamados de maiores, apenas por isso. Não por importância, por profecias a respeito de Cristo, nada disso. Apenas pelo número de capítulos, né? Que os profetas maiores têm muito mais capítulos que os profetas menores, tá? Mas não menores em importância e inspiração divina. Então hoje nós vamos estudar o nascimento de Jesus nos livros da lei, ou então no Pentateuco. Não aparece em todo o Pentateuco, não aparece a história ou então profecias exclusivas do nascimento do Senhor Jesus. Não são todos, né? Porque eles falam mais da morte do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus, mas do nascimento eu separei aqui, né, alguns textos. O primeiro deles é o clássico, está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né, que conta a história da queda do homem, este livro escrito por Moisés, e quando Deus vai corrigir Adão e Eva, primeiro ele coloca a esperança no coração de Eva, no coração de Adão, né, e a maldição sobre a serpente. E o que nós chamamos em teologia de proto-evangelho, né, o primeiro evangelho, a origem, né, das profecias do evangelho. Então diz assim, Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vemos essa profecia sendo dita, né, falada no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5.
Gálatas 4, 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Gênesis 3,15 mostra Gálatas 4, 4 e 5 o cumprimento dessa profecia. Mas temos um outro texto, que é Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, que na junção com Gálatas nós vemos o cumprimento absoluto da profecia de Gênesis 3,15. Hebreus 2, versículos 14 e 15 diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, carne e sangue, também ele, Cristo, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, encontramos no livro do Gênesis este proto-evangelho falando especificamente da destruição da cabeça da serpente pelo Senhor Jesus. Vamos agora no livro do Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13, versículo 2, quando fala da consagração do primogênito. Diz assim, Êxodo 3, Êxodo 13, versículo 2. Consagra-me todo o primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Vemos em Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 24, o cumprimento desta profecia. Lucas 2, 21 a 24. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Mostrando que Lucas, ao escrever para o seu amigo Teófilo, ou para o grupo de pessoas que se chamava Teófilo, ele narra que no Antigo Testamento existia a lei, que a criança ao 8º dia deveria ser circuncidada, então se daria o nome e também faria uma oferta ao Senhor, porque todo primogênito deveria ser consagrado a Deus. Livro de Números, Números 24, versículos 15 a 19. Lucas 24, 15 a 19. Números 24, 15 a 19. E quem está falando é Balaão. É o profeta falso, mas foi inspirado por Deus para falar de um acontecimento extraordinário, que é sobre a estrela que anunciaria o Senhor Jesus. Então, Moisés escreveu o que Balaão disse. Números 24, 15 a 19. Então proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, para aquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será sua possessão, Seir seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador,
e exterminará os que restam das cidades. A profecia que Balaão faz a respeito da estrela que procederá de Jacó. E os magos viram essa estrela, né? Nós estudamos especificamente sobre os magos e a estrela. Então, isto se cumpre em Mateus capítulo 2, versículo 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A luz para os gentios. Lucas capítulo 1, versículos 30 a 33, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nós vimos na profecia de Balaão que o descendente de Jacó, cuja estrela apareceria, ele iria dominar todas as terras, ia dominar todas as nações. E diz assim: de Jacó sairá o dominador. E aqui nós vemos em Lucas capítulo 1, 30 a 33, falando a respeito do Senhor Jesus. Também, lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse, capítulo 22, nós vemos esta profecia toda fundida, né, na profecia do final dos tempos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Queridos, nós vemos que no decorrer dos livros da lei, exceto o livro de Levíticos e de Deuteronômio, que falam especificamente sobre a morte do Senhor Jesus como cordeiro, né, como cumprimento dos mandamentos, isso em vários capítulos, vários versículos, mas nós separamos dos 5 primeiros livros da Bíblia os versículos mais diretos, falando sobre o nascimento de Jesus. Gênesis falando de Jesus como aquele que esmaga a cabeça da serpente. Profecia essa cumprida na cruz do Calvário, escrita por Paulo aos Gálatas e aos escritor dos Hebreus. Também vimos no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 2, sobre o primogênito. E Jesus, o primogênito, recebe o batismo e também fala que ele é o próprio Senhor, como está escrito: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E no livro de Números, através da profecia de um falso profeta, porém, neste momento inspirado por Deus, Balaão, nós vemos a profecia da estrela e também do domínio, do dominador que viria da descendência de Jacó, cuja estrela apareceria. Nós vimos os magos, então, seguindo a estrela onde está o rei de Judá. E também nós vimos no livro do Apocalipse Jesus dizendo que ele é o dominador, ele é a estrela da manhã. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e esse nosso conhecimento de hoje, Jesus nos livros da lei, no Pentateuco, principalmente o nascimento dele. Agradecemos, ó Pai, porque foi profetizada a tua vinda. Agradecemos, ó Pai, porque a tua vinda foi esperada pelos remanescentes fiéis. O nosso mundo não tem nada de diferente do mundo daquela época. O mundo tenta deturpar, ó Deus, a tua palavra. E ainda é assim. Lá naquela época já era assim. Mas o Senhor, ó Deus, esteve sempre alimentando os remanescentes fiéis, aqueles que fielmente permanecem na tua palavra. Por isso, Senhor, que nossos filhos, netos, sobrinhos, que todas as crianças, ó Deus, que estão ao nosso redor, celebrem o verdadeiro Natal, o Natal do nascimento do Redentor. Por Cristo Jesus. Amém. Grande abraço em todos os queridos irmãos
e até amanhã, quando vamos ver o nascimento do Senhor Jesus nos livros históricos.